Glória a Deus, aleluia, continuando nessa atmosfera maravilhosa. O louvor, todas as vezes que eu venho aqui eu tenho que falar isso, né, irmãos? Porque é maravilhoso, até porque quando a gente vem para cá, o preâmbulo é justamente o louvor, e o louvor é dirigido aos céus. Quando eu falar agora, a pregação, ela é dirigida aqui, no plano horizontal. A pregação é mensagem do Senhor, é para atingir os nossos corações. Agora o louvor não. O louvor não está nesse plano horizontal. O louvor está no plano vertical, que é justamente para alcançar o coração de Deus. Amém? A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nesta noite aqui estão os adoradores do Senhor, adorando em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, aleluias. Meus queridos, nesta noite, eu não gosto de dar muito nomes aos temas das mensagens que eu prego, mas nessa noite eu achei conveniente dar um nome, tá bom? E o nome dessa, eu vou falar justamente porque talvez assuste os irmãos, é a primeira parte. O nome dessa mensagem será Debaixos da Lei do Espírito de Vida, tá bom? Debaixo da lei do Espírito de vida. E para isso, nós vamos invocar a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Versículo 1 e 2. Ok, que nos diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. O versículo 1, voltemos para lá. Aleluia. Meus queridos, é muito bom saber que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando se fala, a palavra de Deus fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo falando que nenhuma condenação há, é porque de fato nenhuma condenação há. Ainda que a gente queira criar uma nova condenação para os que estão em Cristo Jesus, ainda que queiramos fazer isso, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Condenações existem? Existem. Maldições hereditárias existem? Existem. Porém, para os que estão em Cristo Jesus, não existe mais maldição hereditária. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação da maldição hereditária, qualquer outro tipo de condenação existe. Vou novamente dizer, existe, mas não para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o próprio Espírito Santo, falando por intermédio dessa epístola, Paulo, ele vai falar isso no versículo 2. Porque uma lei maior, que ele chama lei do Espírito de vida, nos libertou, versículo 2, por gentileza, nos libertou de uma outra lei, que é a lei do pecado e da morte. Então, nesses dois versículos, Paulo então fala de duas leis. Ele fala da lei do Espírito de vida e fala de uma outra lei, que é a lei do pecado e da morte. Bom, nós vamos fazer um preâmbulo, mas tudo isso, meus irmãos, os irmãos vão aprender no curso de maturidade cristã, que vai ser realizado aqui na igreja a partir do dia 14 de fevereiro. A partir de que horas? 7h30. 14 de fevereiro é uma segunda-feira. Nós vamos ter ministração aqui na segunda? Não, é porque é uma turma que vai ser aberta online. Mas nas terças-feiras, a partir das 19h30, aonde? Aqui na igreja, mais especificamente onde? Acho que lá em cima, tá bom? Então o pastor Mauro, pastor Betão, pastor César,
eu vou ser um dos professores, e o Cleto também na Olho d'Água, então nós vamos estar ministrando essas aulas, tá bom? Irmãos, não perca, é maravilhoso. Nós vamos falar alguma coisa aqui, já nessa noite, adiantando alguma coisa para os irmãos, tá bom? Amém? Então, o que nós estamos falando aqui, é que existe uma lei maior, que é a lei do Espírito de vida, e essa lei maior nos libertou de uma outra lei, que é a lei do pecado e da morte. Mas como é que essa lei do pecado e da morte entrou? Os irmãos sabem. Tá? Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ver se lá em Romanos capítulo 5, 12. Fala o quê? Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Aqui está falando de Adão, viu, gente? Foi só por um homem. Aqui nós falamos, isso aqui é um comboio satânico, tá? É um comboio. São vários vagões, tá bom? Então vamos lá, olha, o vagão começa assim, um homem, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, o pecado não havia aqui neste mundo, o pecado não nasceu neste mundo, tá? Satanás já era pecador antes de entrar nesse mundo, ele era pecado, tá? Ele quis se elevar às alturas, ele falou no seu coração, me levarei às alturas, os céus dos céus, e sentarei no trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia fala que perfeito ele era nos caminhos dele, até que encontrou-se iniquidade em ti. Então veja, já existia o pecado. Mas quando este pecado entrou aqui através do alimento, da desobediência, o que aconteceu? O homem entrou o pecado do mundo, o homem abriu uma porta, através disso, ele abriu uma porta, e entrou o pecado do mundo. Então o pecado agora, ele está neste mundo. Ele viu, e quando o pecado entra, ele vê dois seres, ele vê Adão e Eva. O pecado entrou aonde? No jardim do Éden. Só que o pecado ele não veio sozinho, porque o pecado ele traz consigo um outro demônio. Pelo pecado, a morte. Todo mundo sabe que a morte também é um ser espiritual, amém? A morte é um ser que acompanha o quarto cavaleiro do Apocalipse, foi um dos primeiros estudos que a gente viu aqui. Então veja, o homem abre a porta para o pecado, e o pecado entra no mundo, só que o pecado entra acompanhado, e este pecado entra acompanhado da morte. Só que não para por aí, a morte passou para todos os homens, até aqueles que não pecaram. Uma criancinha agora, está nascendo numa maternidade, saiba, ela já é pecadora. Mas porque ela cometeu pecado? Não. A gente não precisa cometer pecado para sermos pecadores. Basta nascermos. Porque o nosso pecado é consequência do primeiro homem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? É que esse primeiro pecado traz consequências, a morte. O primeiro pecado traz consequência à morte. Mas o Espírito de vida que está em Cristo Jesus, agora que Paulo começa a falar do segundo Adão. Jesus Cristo então é um segundo Adão. E ele traz então uma nova lei. Veja, a primeira lei, a lei do pecado e da morte começa a imperar. Todos os homens morrem. Então começa então Deus fazer um plano que ele tinha desde a eternidade quando criou o homem. Ele fez o quê? Um plano, e este plano está debaixo de uma lei, e esta lei se chama Espírito de vida. E quem traz essa lei do Espírito de vida? Jesus Cristo. Se por um homem entrou a morte no mundo, a vida e a salvação entram por um outro homem. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? E este homem agora vem, não nascido somente do homem, porque há uma raiz, uma semente contaminada, mas de uma combinação de uma semente divina com uma semente da terra. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel, e ele será Deus conosco. Amém? Estão me acompanhando? Então o Espírito de Deus vem, o Espírito de Deus estará sobre ti. E Jesus andou aqui nessa terra, fazendo o bem. Amém? Em Jesus não havia pecado,
nunca houve pecado. Não, ele não habitava pecado. Como os homens ouviam falar Jesus, nunca vimos alguém falar como ele. Sim, a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu pecado, Jesus não conheceu o pecado. Se Jesus não conheceu o pecado, e não era descendente do homem, somente da mulher, ele não poderia morrer. Só poderia haver um motivo, uma razão pela qual Jesus morreria. E se de alguma forma Jesus cometesse pecado. Só que Jesus não cometeu, mas Jesus morreu. E por que Jesus morreu sem cometer pecado? Porque ele se tornou maldição em nosso lugar, morrendo numa cruz, no madeiro. Amém? Quando ele está na cruz, ele recebe as minhas iniquidades, o meu castigo, tudo aquilo que estava para que eu sofresse, foi colocado no corpo de Jesus. E a partir do momento que Jesus agora, ele não pecou, mas ele recebeu os meus pecados, o nosso pecado, a morte agora, que está aqui na terra, tem uma legalidade sobre a vida dele. Só que o que acontece? O autor da vida agora, por nossa causa, tem que experimentar a morte, que estava lá no jardim do Éden, quando o homem pecou. Estão entendendo até aqui? Veja, então o que acontece? Existe uma lei, lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, que é a lei do pecado e da morte. E o que diz essa lei? A alma que pecar, esta morrerá. É isso que fala a lei. É uma das as consequências da lei. Mas irmãos, assim como no céu existem leis, porque está falando da lei do Espírito de vida, aqui da terra também existem leis. Existe, por exemplo, uma lei chamada lei gravitacional. Que essa lei gravitacional fala o seguinte, em outras palavras, que um corpo muito grande, muito denso, atrai outros corpos mais leves. É por isso que a gente não consegue sair daqui da terra. Porque o nosso corpo é muito leve comparado com a massa da terra. Entendeu? Existe então uma lei chamada lei gravitacional. Mas aí você poderia dizer, mas vem cá, como é que então que o foguete sobe? É porque ele vence essa lei da gravidade. Mas por quê? Porque ele utiliza uma outra lei. É uma lei chamada da lei da ação e da reação. Então existe uma coisa chamada na física empuxo, e esse empuxo faz com que o foguete suba. Mas como é que o avião voa? O avião voa, mesmo submetido à lei da gravidade, por uma outra lei. É uma chamada lei da aceleração e propulsão. Se o avião não tiver aquele tipo de asa desenhada daquele formato, ele não voaria. A asa do avião existe um formato que quando a velocidade passa, o ar passa, a pressão de baixo é maior do que a pressão de cima. E se a pressão de baixo é maior do que a de cima, o avião sobe. Amém? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dar aula de física? Não quero dar aula de física não. Eu só quero dizer que existem leis e que apesar de existir uma lei gravitacional, existe uma outra lei que rege e faz com que você possa voar, mesmo você estando aqui na terra. Amém? Vocês não estão presos a essa lei. O que o Espírito de Deus fala? Fala que aqueles que estavam presos a esta lei do pecado e da morte, agora foram libertos pela lei do Espírito de vida. Agora nós vivemos debaixo de uma lei. Não é mais a lei dos mandamentos. Não. Nós agora vivemos debaixo de uma lei do Espírito de vida. E essa lei tem que ser declarada todos os dias. Para quê? Para que a gente não pense que estamos debaixo de uma condenação. Porque o que traz a condenação é a lei do pecado e da morte. É quando alguém fala assim, olha, tu sabe por que tu está passando isso? Eu estou passando isso porque eu tive que pagar um preço. Eu tive que fazer isso. É o mérito que a gente tanto comenta aqui, que tanto fala. Por quê? Porque as pessoas se baseiam na lei do pecado e da morte para se basear sobre isso. Essas leis são válidas? São. Para aqueles que não estão
em Cristo Jesus. Mas agora que estamos em Cristo Jesus, a lei do pecado e da morte não está mais sobre nós. Agora nós estamos como no avião, subindo. A gravidade age, mas não permite que a gente caia. Por quê? Porque agora a gente está sob uma outra lei, da aceleração e propulsão. Falando em aceleração, lembrando, 2022, bênçãos aceleradas na sua vida. Amém? Receba em nome de Jesus. Deus vai utilizar pessoas para fazer conexões e acelerar aquilo que demoraria muito em tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Receba. Aleluia. A lei do espírito de vida agora me libertou. Mas o que é espírito? Esse negócio de espírito eu nunca entendi, meu irmão. Isso é muito confuso. É muito confuso, meu querido. Hoje eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós fomos criados um bonequinho de barro, tá? Lá no jardim do Éden. Deus olhou e viu um boneco de barro perfeito. Só que ele utilizou as mãos dele para fazer. Veja, Deus tudo criou por meio da sua. Mais em cima? Oh, glória. Mais em cima aqui, pertinho. Mais embaixo, segurar para o cabo aqui. Oh, glória a Jesus. Oh, desbenção em cima. Ou seja, o que acontece? Recebendo, recebendo. Era um boneco de barro. E o que acontece? Deus fez com a mão. E hoje nós estávamos falando na oração aqui de manhã, viu, gente? Vou aproveitar e abrir um parênteses aqui, já que tal. Irmãos, você que está assistindo do outro lado, apareça para cá. É muito bom estarmos na igreja, muito bom estarmos junto com os irmãos. Você pode assistir em casa? Pode, mas vem, a oração é tão bom. Hoje nós estávamos falando que nós somos criaturas de toque. Nós precisamos ser tocados. Essa pandemia veio para nos distanciar, para evitar de você tocar no seu irmão, de evitar de você abraçar. O inimigo tenta desfazer as coisas que o Criador fez. Mas Deus, Ele fez criaturas de toque. É por isso que Ele utilizou as mãos maravilhosas dEle para deixar as suas digitais em nós. Nós temos a marca de Cristo. Nós temos a marca do Pai também em nós. Ele utilizou das mãos dele, dizendo, vocês são criaturas de toque. Mas Ele utilizou uma coisa sobrenatural, um sopro divino. Ele soprou nas narinas e nós recebemos uma parte dele. Amém? E aí o homem se tornou então uma alma vivente, que tem raciocínio, que tem sede de Deus, que tem um corpo, que tem músculos, que tem visão, que tem audição, que tem paladar, que tem tato, que tem sensibilidade ao toque, tem tudo. Nós somos sensíveis ao toque. É por isso que Jesus fala, impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você pode orar pelos enfermos sem impor as mãos? Pode, meus irmãos, você pode. Mas olha, quando você impõe as mãos, a palavra de Deus fala que algo sobrenatural acontece. A Bíblia fala lá, para Paulo falando de Timóteo, Timóteo, não seja negligente com o dom que há em ti, que foi colocado sob a imposição do presbitério. Quando Timóteo foi recebido como presbítero, como pastoreio dele, os presbíteros se reuniram e colocaram as mãos sobre a cabeça de Timóteo. Há poder nas suas mãos. Há poder no toque. Aquela mulher sabia, se eu tão somente tocar da orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ela sabia do poder de um toque. Vinha para cá, receber um abraço, um aperto de mão. Aquele leproso, tanto tempo ele não recebia um toque. As pessoas, para dar comida para ele, ou a bebida, deixava lá. Ele bebia e deixava lá. Ele via as pessoas, o paizinho, o filhozinho, a mãezinha, de longe. E ele ouvindo Jesus pregar. Alguma coisa fez com que ele ouvisse Jesus pregar. Ele disse, meu Deus do céu. E ele esperou então de alguma forma a multidão sair, porque ele não podia. Não pensa que aquele leproso estava no meio da multidão, não. Ele estava escondido, ele nem podia estar no meio. Mas ali ele disse, ô Senhor, se tu queres, tu pode me curar. O Senhor, sim, eu quero. E o tocou. Meu Deus, quanto tempo eu não recebo um toque. Como é importante receber um toque. Como diz Fernanda Brum, somente um toque no meu coração, somente um toque mudou a vida daquilo. Eu quero. E o tocou. Ele poderia muito bem ter falado, sim,
Senhor, somente uma palavra tua e meu servo será curado. Poderia, mas ele fez algo diferente. Ele sabia que para aquele homem, tão importante quanto ser curado, era ser tocado. Amém? Que o Espírito Santo toque a tua vida, que o teu Espírito Santo possa balançar você, que você se sinta tocado para andar na direção do Espírito, saindo da lei do Espírito, do pecado e da morte, e andando na lei do Espírito de vida. Amém? Nós recebemos um Espírito, e através desse Espírito, olhando aqui para o tempo, através desse Espírito, agora nós podemos ter o quê? Comunhão com o Pai. Tínhamos comunhão. Adão tinha de manhã uma comunhão com o Pai. Toda a viração do dia, quando estava dando 6 horas, mais ou menos 5 horas na viração do dia, sabe quem aparecia no jardim? Deus, para falar com Adão. Deus descia e falava com o jardim, com Adão. E aí, Adão, tu já deu o nome para os animais? Aquela missão que eu te paguei, já deu nome? Sabe esses nomes? Beleza. E Adão, oh, papai, então já fizemos isso, já fizemos aquilo. Beleza. Todo finalzinho de tarde, Daniel, Deus aparecia e conversava com Adão. Era maravilhosa aquela conversa entre pai e filho. O Espírito Santo proporcionava isso. Adão era revestido de glória e poder. Os animais grandes já existiam naquela época. É por isso que encontra-se fósseis. Quando olhava Adão revestido de glória e poder. Glória, porque ele foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Todavia, quando o pecado entrou no mundo, e o pecado não veio sozinho, ele trouxe a morte. O que aconteceu? A glória de Adão se desfez do corpo dele. Ele olha para ele e vê que agora ele não tem mais o esplendor e a glória. Ele então vê que ele está nu e vai tentar se proteger com folhas de figueira. Da maneira do homem, do jeitinho do homem, usando um tecido que Deus falou que não. Porque agora, como ele pecou, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Um animal tem que ser morto, para que as vestes daquele animal morto pudessem vestir Adão. As vestes de Adão eram as vestes, sim, irmão, de sangue. As vestes de sangue. O sangue daquele animal cobriu agora Adão. Era a forma de Deus ver Adão por meio dos olhos de um sangue, prefigurando lá na frente, quando Deus nos olha, Ele nos olha por meio de Jesus. Quando Ele nos olha, Ele não nos olha diretamente nos olhos, Ele nos olha pelos olhos e pelo olhar de Jesus, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. É por isso que aquela referência lá falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo é porque nós estamos, irmãos, em Cristo Jesus, mergulhados em Cristo Jesus. Nada se nós estivermos fora. Se você vir a palavra, nós somos sabedoria, santificação, redenção, justiça em Cristo Jesus. Tudo é por conta de estarmos mergulhados em Cristo Jesus. Como Paulo fala, a minha vida está escondida em Cristo. A minha vida está escondida em Cristo. Quando eu me olho para o lado, o que eu vejo? Vejo que eu estou mergulhado em Jesus. Amém? É dessa forma que acontece. Esse Espírito, essa lei do Espírito é maior que a lei do pecado e da morte. Só que eu quero dizer uma coisa para você, que quando o homem morreu, pecou no jardim do Éden, ele teve a palavra, porque ele sabia que no dia que comeres daquilo, morrerás. E eu vou falar uma coisa, no original fala, morrendo, morrerás. No dia que comeres, morrendo, morrerás. E sabe por que morrendo morrerás? Porque são duas mortes. A morte física e a morte espiritual. No dia que ele comeu, ele morreu? Não fisicamente, mas morreu espiritualmente. Amém? Então, a partir daí, vemos que existe uma morte espiritual e uma morte física. E a partir dali, o espírito agora deixa de ter uma conexão ou está num estado de sonolência. E como agora o que acontece? Todo mundo tem um espírito. Todo mundo tem um espírito. Nós somos feitos dessa composição
tricotômica de corpo, alma e espírito. Saiba mais disso assistindo o Cursão, Maturidade Cristã. Então o que acontece? Esse espírito agora está o que? Adormecido. É por isso que quando Paulo fala, estando nós outrora mortos em nossos delitos e pecados, agora estamos vivos em Cristo Jesus. É por isso que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. A vida começa depois da morte, por isso que ele fala, sou a ressurreição. Ele não fala a morte já foi um passo para trás. Eu sou a ressurreição e agora eu sou a vida. As minhas palavras são vida. A minha palavra vivifica, é vida. Jesus é cheio de vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O Espírito de vida está nas palavras de Jesus. Somente desta forma é que um homem pode o quê? Ter vida. É ouvindo esta palavra, é a palavra do Evangelho. O Espírito agora, o que acontece? Quando você aceita Jesus, olha só, o Espírito seu está morto, está em estado de sonolência, longe de Deus da salvação, ninguém nem sabe. Meus irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu dei esse testemunho domingo, lá no Bom Jardim. O que acontece? O rapaz que pregou para mim, ele fez uma pergunta para mim que nunca ninguém tinha me feito. E eu não sabia nem que existia, nem como poderia resolver. Ele perguntou assim, como é que está a sua vida espiritual? Cara, nunca ninguém tinha me perguntado isso. Foi a pergunta mais difícil na minha vida. Minha vida espiritual? Meu Deus, nunca ninguém me perguntou isso. Pergunta como é que eu estou em casa, como é que eu estou com meus pais, como é que eu estou nos meus estudos, como é que está a minha vida sentimental, emocional, que são coisas diferentes, mas como é que está a minha vida espiritual? Sabe por quê, meu irmão? Porque o meu espírito estava morto, eu não queria saber, mesmo que quisesse, a carne, a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e a gente está mortos em nossos delitos e pecados, longe das coisas de Deus, sem paz e sem salvação. Esse era o retrato do homem que não tem Deus. É como o Nicodemos chegou e falou para Jesus em João 3,3. Ele disse, Senhor, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque se tu não fosse de Deus, as coisas que tu fazes não seriam realizadas. Jesus fala, Nicodemos, se tu não nascer de novo, Nicodemos, tu não pode ver o reino de Deus. Tu pode até ter sede de Deus, tu pode até ter vontade de morar no céu, o teu coração pode até querer andar nas ruas de ouro e de cristal, e tua boca pode ter vontade de beber do rio da água da vida. Mas eu quero te falar uma coisa, Nicodemos, se tu não nasceres de novo, tu não pode entrar no reino dos céus, tu não pode entrar no reino dos reis. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha que te falar, necessário vos é nascer de novo. Jesus foi direto ao ponto, sem rodeios. Enquanto o Nicodemo dizia, Senhor, tu és mestre, vindo de Deus, fez toda aquela firula, Jesus foi pontual, foi cirúrgico. Eu não quero firula, eu quero que tu saibas, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino dos céus. E Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja, nós temos aqui a carne e nós temos também aqui o Espírito. Por isso que somos um ser tricotômico. Mas onde é que está a alma? O tempo não vai dar para falar, mas você vai saber um pouquinho mais da alma. Todas as terças-feiras, né? Ali naquele espaço, né, Betão? Falando sobre a transformação da alma, sendo guiados pelo Espírito Santo, os dons do Espírito, visão dos vencedores. Gente, olha, na moral, Cursão é demais. Maturidade cristã, venha, é de Deus, beleza. Então o que acontece, meus irmãos? Existe algo no meio que as pessoas, mas e a alma? E a alma? Onde é que entra a alma? Meus irmãos, essa alma, enquanto o Espírito está pronto, para aqueles que já nasceram de novo, você estava mortinho, você agora foi e disse, eu quero receber a Jesus. Sabe de onde vem essa expressão, receber a Jesus? João 1,17, veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o recebeu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você diz assim, você quer receber a Jesus, é dessa passagem, tá, irmão? Beleza, não precisa projetar, mas está lá, todos os que receberam, deles o poder de serem filhos de Deus. Passamos agora do estágio de criatura
criatura de Deus, regido por uma lei. Qual? A lei do pecado e da morte. E agora estamos numa outra situação. Qual? Regidos por uma outra lei, o Espírito de vida. E agora deixamos de ser criatura de Deus para sermos filhos de Deus. Quantos estão comigo? Amém? Estão compreendendo? Amém. Mas existe uma coisa bem no meio. Eu estou falando aqui, existe a carne. A carne está bem aqui. Num outro estágio está o Espírito. A carne, ela tem a sensibilidade. São os 5 sentidos. Ela tem comunicação com os meios físicos. É por ela que eu consigo ver os irmãos. Mas olhando daqui, eu não posso dizer o que está acontecendo no coração dos irmãos. Eu não sei os problemas que estão nos corações dos irmãos. Eu não sei se alguém veio aqui escutar uma palavra transformadora. Eu não sei aquele que veio aqui somente para passar um tempo. Eu não sei se é aquele que veio aqui atrás de uma palavra de cura. Eu não sei aquele que veio para cá atrás de uma palavra de conforto. Eu não sei se é aquele que veio daqui saiu brigado com o pai, com o marido. Eu não sei nada, porque eu estou vendo somente pela visão carnal. Mas existe o Espírito Santo, a parte do homem espiritual. E agora o Espírito, ele tem uma função. E a função do Espírito é justamente comunhão, consciência e intuição. E através dessa coisa da intuição, o Espírito Santo guia-nos. Rios de água viva fluem do nosso interior. E a gente começa a ver que a gente faz um roteiro para pregar. E quando você pensa, você não está nem sendo dirigido pelo roteiro, mas você está falando coisas que o Espírito Santo está induzindo e guiando você a falar. Não sei quantos vocês me entendem. Mas nós temos algo no meio disso tudo. Uma coisa se chama alma. E a alma, meus irmãos, a alma, oh meu Deus do céu, essa alma, a carne não se converte. Eu vou logo dizendo para você, meus irmãos, a carne não se converte. A carne vai ser o último tratamento de Deus. A carne, ela vai ser só convertida? Não, ela vai ser transformada. Quando? Somente no arrebatamento da igreja. No abrir e fechar de olhos. Ao tocar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. E no abrir e fechar de olhos, estaremos para sempre no Senhor. Somente nesse dia, essa carne vai ser transformada, meus irmãos. Antes disso, ela não se converte. Ela sempre vai querer o quê? O que João fala em capítulo 1 João 2,16, onde ele fala: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procede de Deus, procede do mundo. Oh glória! Mas o mundo passa, lá no 17, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas que a carne gosta vão acabar. Só permanece aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus permanece para sempre. A vontade. O que é que acontece? Esta alma que está bem aqui, esta alma sim, meus irmãos, você fica assim que a Bíblia fala que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, e eis porque tudo se fez novo. Meu Deus do céu, então por que eu ainda tenho esses pensamentos? Porque eu ainda tenho esses desejos? Porque ainda existe essa maldade dentro de mim? Se todas as coisas se passaram e tudo se fez novo, por que eu ainda tenho certos pensamentos? Você já se perguntou a respeito disso? Já se perguntaram? E você conclui: meu Deus, se eu ainda faço essas coisas que a Bíblia fala para eu não fazer, e se a própria Bíblia fala que tudo se fez novo, será se eu não fui alcançado por esta palavra onde se fala que tudo se fez novo? E o inimigo vai dizer, lançando dardos inflamados do maligno, lanças, ao nosso redor estão os anjos, e o inimigo ao derredor, rugindo, bramando como leão, com os dardos inflamados do maligno. Ele está esperando, está mirando em alguma coisa em você, possivelmente a sua cabeça. Mas na sua cabeça existe algo preparado, chamado capacete da salvação. É o capacete da salvação.
Ele vai então tentar de alguma forma proteger e atacar novamente você. E você chegou e ouviu uma palavra poderosa que te encheu de fé, porque a Bíblia fala que a fé, que o crer vem pelo ouvir, mas não é ouvir a palavra do homem, não é ouvir a palavra do médico, não é ouvir a palavra do cirurgião, não é a palavra do advogado, não é a palavra do juiz. Eles podem ter palavra, pode, mas essas palavras não podem mudar a vida de um homem. Somente a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra que estamos falando, essa palavra que estamos liberando, elas são vindas do céu. Por quê? Porque elas foram escritas por Deus, distribuídas na terra através dos homens. E através de nós, homens, nós somos somente o quê? Canais de bênção. Somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Somos despenseiros, não somos donos da despensa. O dono da despensa é Deus. A gente só é gerente. E ela fala aqui, e a palavra de Deus fala que nós, como gerentes que somos, temos que dar os dons e os presentes dos quais Ele fala. Mas essa alma, meu irmão, dizendo para você e dando essa resposta, se você já teve essa pergunta, é porque é o seguinte: a Bíblia fala que não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa alma. A alma é a nossa vontade, as nossas emoções e a nossa mente. A alma é isso. Todas as vezes que você está com saudade, quem está só saudade é a Rebeca alma. Quando a Rebeca está com fome, quem está com fome é a Rebeca carne. E quando a Rebeca disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é a Rebeca espírito. A Rebeca espírito almeja as coisas do alto, as coisas dos céus. E quando a gente está triste, quando a gente está com saudade, quando a gente está com aqueles sentimentos que a gente não sabe dizer o que é a alma. Nós estamos nessa alma. E essa alma, meus irmãos, ela se converte? Sim, ela se transforma. A alma que está num processo de transformação. Amém? A salvação, meus irmãos, é uma experiência chamada experiência de porta, que o pastor falou. Ela é imediata. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebendo, sabe a primeira coisa que acontece? Você é transformado de criatura para filho, beleza, mas aí agora você tem que ir para um registro, você tem agora que ir para um cartório. Meu irmão, um cartório, eu nunca ouvi falar disso. Meus irmãos, lá no céu existe um cartório, e a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, que foram abertos livros, e dentre aqueles livros, existia um livro chamado o livro da vida, e ali que não constar naquele livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso que o Senhor Jesus falou: olha, para vocês, não se preocupem, nem se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês, não, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Somente no livro da vida encontramos o nome, e aí sim, a partir daí, oh aleluia, a salvação imediata. Naquele dia você foi salvo, salvo, experiência de porta. Mas agora você entrou por uma porta e você tem que continuar caminhando, é isso que nós estamos falando. E essa experiência agora é chamada experiência de caminho, onde você vai produzir frutos para ter a sua recompensa. É isso que temos falado aqui, amém? Isso, e o que é que acontece? Isso é a alma. A alma se transformando todo dia, é uma transformação contínua. E como é que é a transformação da nossa alma? Sabe como é, irmão? A Bíblia fala, e o Betão gosta muito de falar, de glória em glória, em glória, em glória. Quando alguém falar aqui de Jesus, quando nós colocamos Jesus como primeiro lugar na nossa mensagem, nós estamos dando glória a Ele, estamos distribuindo glória, e você no seu banco está recebendo glória, e a sua alma está sendo transformada. Pega mais um pouquinho de glória, recebe mais um pouquinho de glória. Hoje aquela mensagem, aquele livro, aquele culto, aquele influencecast, aquele cursão, aquelas palavras de glória em glória, olhando, refletindo como num rosto brilhoso, a glória do Senhor. Nós somos transformados. E quem é? A nossa alma. Meu irmão,
Meu tempo já acabou. Mentira, eu tenho 40 segundos. E eu mais? Glória. Posso? Mais? 5? Glória, graças a Deus. 5 minutinhos. Meus irmãos, e é verdade esse negócio de alma. A alma é o entendimento. A alma o quê? Vontades, emoções e mente. Lá no Cursão, na página... Mentira. Tá? Vontade, mente e emoção. Tudo que falar de vontade, mente e emoção é alma. É mesmo. Existe algum versículo bíblico? Vamos lá. Lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 14. Existia uma igreja chamada Clemilda. É por isso que eu falo. Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. E ali falava o seguinte: ali existia uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que não existia, olha, não faltava nenhum dom nessa igreja, meus irmãos. Pensa numa igreja, ali havia o dom da profecia, ali havia a palavra da sabedoria, a palavra do entendimento, ali havia a revelação, ali havia o dom das línguas, e havia o dom das interpretações da língua, ali havia também o dom da fé, havia também o dom de milagres e maravilhas. Era uma igreja que tinha todos os dons. Meus queridos, quando você entrava na igreja de Coríntios, aqui nós temos o pessoal da recepção, lá eles tinham um crachá, e no crachá já tinha o nome do dom. Mentira, irmão, estou brincando. E porque era uma igreja cheia de dons. Só que acontecia o seguinte, meus queridos, era uma confusão. Sabe aquela feira boa dentro da igreja, que ninguém sabia o que se falava, era uma falando aqui, outra coisa aqui, e aquilo perturbava todos. E aí Paulo tentou escrever uma carta tentando organizar o culto. E ele fala fala, e ali começa: porque se orar eu em outra língua, o meu espírito está aqui, a alma está aqui, vontade, mente, emoções, e aqui está a carne, tá? A carne. Olha o tripé aqui, ó. É um tripé que sustenta o corpo. Tudo isso aqui, tá? É um tripé. Tira uma dessas pernas, cai. Não se sustenta com dois. A tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. O homem é sustentado por esse tripé. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Eu estou bem aqui, estou falando em línguas. E sabe quem que está orando? O meu espírito. Mas esse meu espírito, quando está orando em outras línguas, meus irmãos, olha, meus irmãos, se você não é batizado com o Espírito Santo, busque essa experiência maravilhosa. E depois que você for batizado com o Espírito Santo, ore em outras línguas. Ore. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Está dizendo que de fato eu oro quando o meu espírito ora. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós estamos orando do lado do inimigo. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo sonda as coisas mais profundas e impenetráveis, e sonda e conhece o coração de Deus, e este Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, que não se podem expressar. Olhando para ti, Ele penetra o teu coração, a tua alma, os teus profundos, as coisas mais profundas que há dentro de ti, e te livra, porque você é conduzido e guiado pelo Espírito Santo. E diz: olha, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, eu estou bem aqui no meio, ó, a minha mente fica vazia. A mente não aceita o espírito. A mente, ela é intelectual. A mente é a vontade, é a minha vontade, é o meu desejo. O espírito está pronto, a carne é fraca, e a mente, a alma é saliente. Por isso que ela está se transformando de glória em glória. E a vontade dela, ela não entende. Ei, o que é isso? No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, meus irmãos, eu quero te falar isso para terminar. Eu estava orando por uma moça ia chegando na frente. Eu fui lá: e você não quer receber Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E ela falou: não, meu filho, olha, eu sou jovem também. Você tem certeza que não quer? Eu estou sentindo que você quer. A intuição estava falando dentro de mim. A gente não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ter intuição, amém? Para sermos guiados pelo Espírito, porque nós já somos selados com o Espírito. E ela falou então, e ela veio para frente. E eu cheguei e estava ali na frente.
E ali na hora da frente nós estávamos orando e orando: Senhor, coloca o nome da Francisca no livro da vida. Só que quando eu estava orando, um rapaz estava caindo em processo lá atrás, no fundo da igreja. Estava lá atrás, finado Rei Júnior. E aí o que acontece? Eu aqui na frente: Senhor, recebe a tua serva. E eu dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Senhor, coloca o nome dela, glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, eu queria escrever, orar para o Senhor escrever o nome dela no livro da vida. Eu comecei a glorificar, nem sabia porquê. Quando eu pensei que não, meus irmãos, um turbilhão como a palavra de Deus fala assim: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água vivas fluirão do vosso interior, aleluia. E alguma coisa começou a sair daqui, meu Deus, e tudo que eu queria falar não conseguia mais falar em português. E eu, como muito lógico, muito estudioso, a minha mente, que é a minha alma, queria dizer: como assim? Você está falando em línguas? Como assim? Se você não fez um curso de línguas estranhas, você não foi para uma escola fazer isso, como assim você está falando isso? A mente não aceita, a mente até quer deixar você em dúvida, mas o Espírito Santo é mais forte neste momento, e você então é mergulhado no Espírito Santo. E eu comecei a glorificar e falar em línguas estranhas, e meus queridos, é como se eu tivesse sido colocado numa tomada. E mesmo se eu quisesse falar em português, Betão, eu não conseguia, porque quando você é inundado, você é um jarrinho em que a água é colocada. Mas se eu não parar, transborda. Isso que Deus quer, que venhamos transbordar na palavra dele. Amém? Vamos